Essa, na prática, Fabíola, é a primeira emenda constitucional do futuro governo Lula, que foi batizada de PEC da transição, né? É a primeira emenda constitucional já enviada ao Congresso Nacional, entregue lá pelo Alckmin. O Congresso recebeu essa proposta de emenda como um esboço, nada além disso. Ela vai ser aprovada, mas não no formato desejado pelo Lula. A redação final, Fabiola, vai ter a caligrafia que o Centrão autorizar, que o Centrão consentir. Esse grupo, esse Centrão, que deu suporte legislativo ao Bolsonaro, enxerga na PEC do Lula uma oportunidade para colocar o novo presidente na roda, ou no círculo vicioso da política feita com base no vício, né? A PEC já ganhou um puxadinho. Então, além de colocar a verba do Bolsa Família, 175 bilhões acima do teto de gastos, por tempo indeterminado, pede um aval do Congresso para gastar livremente parte das receitas extraordinárias, 22,9 bilhões. O que é receita extraordinária? É um dinheiro que o governo arrecada além do previsto. Pode vir de vários lugares, ou um dividendo que uma estatal pague, ou uma arrecadação a mais de royalties do petróleo. É um excesso de arrecadação. E o Lula quer autorização para gastar um pedaço disso também fora do limite do teto. Tudo somado, o governo quer gastar, fora dessa regra que limita o crescimento das despesas públicas, uma cifra que no primeiro ano de governo somaria 197,9 bilhões, 198 bilhões, quase 200 bilhões de reais. A hipótese de excluir o Bolsa Família do teto para sempre, como está previsto nessa PEC, é inexistente. Pode esquecer. O próprio Lula já negociou com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que está lá no Egito com o presidente. Os dois negociaram um prazo de 4 anos. Nem esse prazo deve ser aprovado. O Centrão está se equipando ali para limitar o aval apenas ao primeiro ano da gestão do Lula. O que é que deseja o Centrão? O Centrão quer manter o Lula no seu cabresto. Então, o Lula vai ter que voltar à mesa de negociação no ano que vem, em 2023, quando será debatido o orçamento de 2024. Em 2024, de novo, o Centrão vai arrastar o Lula para a mesa de negociação para discutir o orçamento de 2025 e assim sucessivamente. Sumiu do debate, Fabíola, você deve ter notado, ninguém fala mais em orçamento secreto. Ninguém fala nos 19,4 bilhões de reais que estão reservados no orçamento federal do ano que vem para pagar essa ração da banda fisiológica do Congresso. E a definição de uma nova regra de responsabilidade fiscal para substituir o teto de gastos, que já está desmoralizadíssimo, essa definição foi empurrada para o ano que vem. Então, quando o Lula fica atiçando o mercado, o que é preciso levar em conta é que está aumentando o preço da rolagem da dívida do governo. Cada vez que o mercado dá um chilique, aumenta o preço do custo da dívida, os juros que o mercado cobra para financiar o governo. O governo não tem dinheiro, se financia com base na dívida, essa dívida é negociada no mercado, se o juro cresce, cresce o custo da dívida e, em consequência, há menos dinheiro para que o governo invista na área social, que é o que desejamos todos. Agora, o mais impressionante, Fabíola, é que quando uma porta se fecha para o Centrão, outra logo se abre, né? Então, gente como o Arthur Lira não costuma perder tempo olhando para a porta que se fechou. Se dedica a virar fechaduras novas. Então, o governo Lula é visto, Fabíola, como uma fechadura nova que o Centrão está abrindo. E ao Centrão não interessa dar essa liberdade toda para o governo. Vão aprovar, mas de uma forma muito menos liberal do que desejaria o Lula. Bom, agora é 8 horas e 41 minutos, o mercado financeiro ainda não abriu, mas Lula lá do Egito já vai provocar alguma coisa, talvez. Porque a fala dele está repercutindo já bastante nas redes sociais, você já mesmo comentou há pouco, falou, o Lula não está nem aí para o mercado. É o que ele disse, né? Ele falando mais uma vez que não adianta ficar pensando em responsabilidade fiscal, ele descartando a responsabilidade fiscal e disse, a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Ah, mas isso, se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai subir o dólar.
Falou ele. Paciência, foi o que ele disse. Paciência. É uma guerra É o que ele complicada, precisa. Josias. Você acha que isso é ruim nesse início? Você acha que, ou não, o Acho, Lula tem que ser mais agressivo mesmo para cobrar a questão da responsabilidade social do mercado financeiro? não, a questão, Fabiola, não é abandonar a responsabilidade social. Todos nós devemos ter esse compromisso. Há brasileiros passando fome, então você não pode ignorar o papel social do governo. A questão é que quando você negligencia a responsabilidade fiscal, haverá menos dinheiro para aplicar no social. As coisas não são incompatíveis, elas são complementares. O Lula sabe disso. Ele já fez isso no seu primeiro mandato, quando ele assumiu o governo em 2003. Ele foi absolutamente responsável. Durante todos os anos do seu mandato, ele entregou superávit fiscal. E por isso teve condições de reunificar ou unificar os programas sociais do Fernando Henrique num único cesto, batizando esse cesto de Bolsa Família, e é isso que nós estamos vendo agora. É um programa que está consagrado, teve consagração internacional, e agora é um programa que se mostra absolutamente necessário. Isso foi feito porque houve responsabilidade fiscal. Então, o Lula tem que se lembrar, Fabiola, de que é hora de descer do palanque. Isso era discurso para a campanha. Agora ele já é presidente eleito, ele precisa pensar em governar. E não dá para governar sem substituir o teto de gastos por uma regra qualquer. Você vai gastar, é necessário que o gasto seja liberado, que tenha uma certa licença para gastar, porque o orçamento que o Bolsonaro mandou para o Congresso é absolutamente desprezível, não, é imprestável. Então, o governo precisa de uma licença para gastar no início. Agora, precisa também dar uma noção qualquer de responsabilidade fiscal, dando uma segurança para o mercado, para o brasileiro, para todo mundo, para o investidor, de que haverá na próxima esquina uma regra para trazer novamente as contas públicas para a responsabilidade. Então, é uma Uhum. licença, mas que não pode ser uma licença ilimitada. O Lula sabe disso, Fabiola, impressiona que ele não tenha atenção para esse curto-circuito que ele provoca cada vez que faz uma declaração dessa destrambelhada. E é um curto-circuito que custa dinheiro, custa a elevação da taxa, custa a elevação da administração da dívida, da rolagem da dívida, o que significa menos dinheiro para aplicar no social.